Barbosa Almeida, predestinado. Agora sim, chegou a vez do rapaz do cabelo cor-de-rosa. E que é decisivo toda a vida. Vamos para a jogada inteira. Rodrigo Dourado podia estourar a bola. Não fez. Everton Ribeiro pegou, tocou para Gabigol, que tirou bonito de Dourado. Deu para Bruno Henrique, esse para Arrascaeta. E aí? Linda bola para Gabriel, bateu! Gabriel Barbosa vira o jogo no Maracanã. 2-1. O terceiro ficou madurinho. Pedro fez. Marcado o impedimento. Fez outro. Pedro pressionando. Pedro ganhando. Saiu Lomba. Pedro driblou Lomba. Pedro rolou pro gol. O juiz deu falta. E assim ficou Flamengo 2-1. Nós é um brasileiro, mas sempre com o maior respeito que o São Paulo merece, nós não vamos abaixar. Porque nós sabemos que não terminou. O Inter só é campeão agora se derrotar o Corinthians e o Flamengo não vencer seu jogo. Quem vai ser campeão? Nem me arrisco a dizer, mas posso apostar 1 milhão que de quinta-feira não passa. A gente vai agora até o Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, para conversar com o repórter Eudes Júnior. Eudes, chega mais, boa tarde para você, contar para a gente as novidades por aí. Quais são as principais dúvidas do Flamengo para o jogo de quinta? Boa tarde, Janaína. Boa tarde a você que está sempre com a gente aqui no Sport TV News. A principal dúvida segue sendo o Ilharão, lembrando, né, sofreu uma fratura no dedo do pé direito, foi relacionado mesmo assim para o jogo de ontem, pediu ao Rogério Ceni para fazer um teste no vestiário, mas ali não tinha condições. Registramos até imagens do Ilharão na descida do ônibus, ele de tênis, ao contrário dos companheiros, já mancando muito, foi também de tênis para o gramado do Maracanã, ficou no banco de reservas, era inclusive o mais falante ali, o Rogério Ceni conversou várias vezes com ele, o Ilharão orientando bastante os companheiros, mas sempre de tênis e mancando muito. Então segue como a principal dúvida para o Flamengo, mas como o técnico disse na coletiva após o jogo, há uma expectativa maior em relação ao aproveitamento dele contra o São Paulo. De qualquer forma, é a grande dúvida do Flamengo. O tornozelo direito passou por exames agora há pouco e o resultado sai à tarde. Mas no banco de reservas do Flamengo, ele até não fez ali a aplicação de gelo, no vestiário sim, colocou a bota também. Passou por esse exame agora, o resultado sai à tarde. Vamos ver como fica a situação do Rodrigo Caio com este resultado. De qualquer forma, não parecia tão preocupado quanto fica um jogador que normalmente sente, né, quando algo grave acontece, mas resta esperar então o resultado do exame. O Diego também deixou o gramado, mas com dores na parte posterior da coxa direita, vai ser reavaliado agora à tarde aqui no Ninho do Urubu, reapresentação dos jogadores marcada para as 4 horas da tarde, mas o Diego também no banco de reservas, falava muito com os companheiros depois que deixou o gramado e parecia mais preocupado mesmo com o desempenho do time em campo do que com essas dores na coxa que tiraram o jogador do gramado nessa partida decisiva contra o Inter. E o Gabigol sofreu um mal-estar, teve um mal-estar, pediu para ser substituído, foi inclusive para o vestiário. E aí depois do vestiário ele voltou para o banco de reservas, já parecia inclusive bem melhor, bem mais animado. O Gabigol não preocupa. Sobre o Michael, que ficou de fora da relação para o jogo contra o São Paulo, quinta-feira, 9h30 da noite, no Morumbi, por causa de um corte no dedão do pé esquerdo. A informação é que o Michael vai a campo agora à tarde com aqueles jogadores que não participaram dessa partida contra o Inter. E aquele roteiro que se desenha, né? Partida decisiva, o Flamengo depende só das suas forças contra o São Paulo, e aí quer vencer o jogo para garantir o título sem depender do resultado do Inter, e para isso 2 tabus vão ser quebrados. O Flamengo não vence o São Paulo há 8 jogos, 5 derrotas e 3 empates. A última vitória foi em 2017. O Rogério Ceni era o técnico do São Paulo e caiu por causa daquela derrota para o Flamengo. E o próprio Rogério Ceni, que como técnico ainda não derrotou o São Paulo. Por Fortaleza e Flamengo, 7 jogos com 5 derrotas e 2 empates. Na hora de quebrar os tabus, significa exatamente título para o Flamengo, Janaína.
Vamos ver se essas escritas vão ser quebradas ou se elas se mantêm. Lembrando que para ser campeão, o Internacional precisa vencer o Corinthians. A Paula já está aqui no telão e vai explicar tudinho pra gente. Tem que vencer o Corinthians e torcer para que o Flamengo não vença o São Paulo. Mas, Paula, pelo que você já me mostrou de manhã e o que a gente está acompanhando, a torcida não desanimou não, né? Segue apoiando o time. Exatamente, Jana. Boa tarde para você novamente. Um prazer estar aqui de novo no Sport TV News. A torcida ainda não desanimou nem o técnico Abel Braga, viu? Ele disse ontem na entrevista coletiva que não está tudo acabado, não, e que ele tem muita confiança no grupo. Agora, a saga do Inter no Rio de Janeiro, Jana, é que ainda não acabou, viu? Porque hoje à tarde o presidente colorado, Alessandro Barcelos, tem uma reunião com a direção da CBF. Toda a indignação dos colorados é com a expulsão do Rodinei, porque o árbitro Rafael Claus, como a gente viu antes, foi até o VAR, olhou o pisão do Rodinei no Felipe Luiz e aí deu o cartão vermelho. O Inter vai pedir acesso aos áudios do VAR e também vai levar uma série de lances semelhantes ao do Rodinei. Lances em que o árbitro, à época, acabou dando cartão amarelo e não vermelho. O Rodinei, inclusive, se pronunciou nas redes sociais, ele pediu desculpas, mas destacou aí que achou a expulsão injusta, é claro. E o curioso dessa postagem do Rodinei é que quem curtiu ela, uma das pessoas que curtiu, é justamente o Felipe Luiz, o jogador que levou o pisão. Bom, independentemente de arbitragem, o time tem que se remobilizar e para isso, para essa remobilização, está contando sim com o apoio da torcida. Porque ontem à noite, os jogadores chegaram no aeroporto Salgado Filho aí por volta de 11 horas da noite e foram recebidos por um grupo de colorados que estavam ali apoiando, pediram para tirar foto com o técnico Abel Braga, pediram para tirar foto com o Edenilson, o jogador que fez gol. Então o Inter sim vai contar com o apoio da torcida, mesmo que de longe nesse momento, né? Porque na quinta-feira joga tudo, joga a vida contra o Corinthians às 9h30 da noite no estádio Beira-Rio. Jana, volto contigo. Obrigada, Paulinha. Um beijo para você, beijo pro Eudes também, que trouxe as informações do Flamengo pra gente. Bem, só um milagre, já descartado até pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, evita o 4º rebaixamento do Vasco em 13 temporadas. Ou seja, será a 4ª queda nas 10 últimas vezes em que o time disputou a Série A. Após o melancólico empate sem gols em São Paulo com o Corinthians, que está fora da próxima Libertadores, o Vasco amarga o pior momento de sua história. As imagens que o torcedor vascaíno mais temia. O choro, a frustração, aquela vontade de enfiar a cabeça em algum lugar e sumir. Ter que se levantar com a ajuda e a força do adversário. A caminhada de volta para o vestiário foi dura desta vez e atrás daquela porta vai ser preciso traçar um recomeço. O Lucha disse que está dentro. Eu vim para o Vasco para 12 jogos. O pessoal vai colocar a tua carreira em risco e colocar minha carreira, a história da carreira está pronta. Eu estou à disposição do Vasco, e esses 12 jogos, estou à disposição do Vasco para uma reconstrução do Vasco da Gama, porque isso aqui precisa ser falado. Jogo duro, hein? Duro de ver. O Corinthians atrás de uma vaga na Libertadores, mas jogando uma bolinha bem pequena. O Vasco tendo que ganhar, jogando a vida na primeira divisão. O problema foi o que o time fez, ou seja, pouca coisa. Thales Magno Pegou fraquinho. Carlinhos, que até deu uma animada com esse chute. Trabalhou bem o Vasco. Cano, que vez ou outra sofre com a falta de gols. Chegou a 6 partidas sem marcar. Do outro lado tinha um Corinthians que chegou mais. O Wagner bateu, Fernando Miguel. Perigoso, mas que ficou devendo, assim como o Vasco. Falando em tempo sem fazer gols, o jogo ganhou do Cano. O atacante do Corinthians completou 7 partidas sem botar a bola na rede. Quando ele chegou, não foi assim algo para preocupar os vascaínos. Soltou a bomba, usou a defesa do Fernando Miguel. Falando no Vasco, a melhor chance da equipe veio quando o Carlinhos errou. Isso aí foi um cruzamento, não um chute para cima do Cássio. Foi o mais perto que o time chegou do gol em Itaquera. Nos minutos finais, o Vasco foi o mesmo de toda a temporada. Foi um enfrentamento de igual para igual. Ah, não foi um grande jogo? Não foi um grande jogo. Duas equipes
equipes que estão aí com dificuldades. O Corinthians brigando para a Libertadores com dificuldade e o Vasco brigando para não cair com dificuldade. Como tá difícil pro time do professor. O Vasco muito, mas muito perto de fazer companhia pro Botafogo na Série B. Pelos números, o time ainda não caiu, mas vai precisar de uma combinação improvável na quinta-feira para evitar o 4º rebaixamento. O Fortaleza tem que perder para o Fluminense e o Vasco ganhar do Goiás. Os dois times empatariam em 41 pontos. A decisão iria para o saldo de gols. O Fortaleza tem -8 e o Vasco -20, ou seja, 12 gols de diferença. Nessa conta, nem o professor acredita. Não tem como mentir. O torcedor, para vocês da imprensa, o Vasco ganhar do Curitiba, do Goiás, tem que fazer 12 gols. Isso aí aconteceu, o Brasil tomou de 7, também foi uma boa que acontece em 100 anos. Fazer 12 gols, cara, só se nós jogássemos contra uma equipe da Várzea. Para terminar, papo reto do Lucha pro torcedor do Vasco. E o Vasco precisa se reencontrar com a sua história, que é muito bonita. Então, torcedor, me perdoe, me desculpe, mas não consegui. Me doeu ao máximo, mas não consegui. Então, da minha parte, eu peço desculpa. É a única maneira de se reerguer e seguir em diante. O Goiás empatou com o Bragantino em Goiânia e foi rebaixado para a Série B. As duas equipes tiveram boas chances para marcar, mas além da falta de pontaria, pararam nos goleiros Marcelo Rangel, do Goiás, e o Cleiton, do Bragantino. O 0-0 deixou o Goiás em 18º com 37 pontos e sem chances de sair do Z4. Também acabou o sonho do Bragantino de alcançar o G8 e disputar a Libertadores. O time está em 11º com 50 pontos.